Bom dia, meus alunos. Hoje são 14 de maio de 2020. Quinta-feira, iremos ter aula de caligrafia e aula de geografia. Como deveríamos ter recreação, que não será possível, a não ser quando a gente retornar. Que possamos ter uma manhã bem proveitosa, com bastante estudo, que possamos aprender coisas novas e estudarmos. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos proteja. Abriremos o livro de caligrafia na página 39. Hoje iremos estudar a sílaba P. Qual seria a letra P? P de Paulo, P de pedra, P de papagaio. Letra P é o P de pente. Então, a gente conhece várias palavras que iniciam com a letra P. Pode ser o P maiúsculo ou o P minúsculo. O P maiúsculo é usado no nome de pessoas e lugares. Quando eu vou escrever o nome Paulo, eu posso escrever com letra minúscula? Não, vai ser com letra maiúscula. Quando eu vou escrever o nome de um lugar, Pernambuco, eu vou escrever com letra minúscula? Não, letra maiúscula, que é o nome de um lugar. Mas quando eu digo pato, peteca, pátio, são coisas comuns. Se são objetos comuns, eu uso o P minúsculo. Existe o P maiúsculo e o P minúsculo. O P com a letra bastão e o P com a letra cursiva. Qual é a letra que a gente utiliza? A letra cursiva. A família da letra P é o Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. Pá de pátio, Pé de peteca, Pi de pia, Pó de porta, Pu de pulo. Pá, Pé, Pi, Pó, Pu, pão. Papagaio tagarela. A capacidade do papagaio de imitar a voz e outros sons é um dos motivos da sua popularidade como animal de estimação. O melhor imitador é o papagaio cinza africano, com asas de 30 centímetros de comprimento, com a plumagem cinza, exceto na cauda, que é vermelha. Estudos realizados com essa espécie demonstraram que eles podem ser tão inteligentes quanto os golfinhos e os primatas. Encontre no diagrama as palavras no quadro abaixo. Pétala, peteca, pata, pepino, papão e pudim. Vocês vão encontrar no diagrama abaixo. Quando vocês virarem para a página 40, vocês vão verificar que eu tenho várias figuras que se iniciam com a letra P. Vou dar um exemplo. A palavra peão começa com a letra P. Aqui embaixo você vai ver dois quadros. O quadro é de 1 a 10. Eu tenho o nome pia, picolé, pipoca, pato, panela, copo, pipa, peão, pomada e pé. Eu tenho palavras que vocês utilizam a letra P. Vocês vão verificar que tem uma numeração do lado. Vocês vão procurar a figura e colocar a numeração. Vou dar um exemplo. Número 1, a pia. A pia tem quantas sílabas? Pi-a. Tem 2 sílabas. Quantas letras? P-I-A. 3 sílabas. Você vai procurar aonde tem a figura e colocar o numeral. A palavra picolé. Picolé está aqui. Corresponde ao número 2. Picolé tem quantas sílabas? Picolé. Tem 3 sílabas. Mas quantas letras? Tem 6. Então, vocês vão verificar o número de sílabas e o número de letras. Não confundam. Sílabas é quantas vezes você fala o som. Quando eu digo a palavra Pernambuco, Pernambuco, eu tenho 4 sílabas. Quantas letras? P,
E-R-N-A-M-B-U-C-O. 9 letras. Então, tenham cuidado na hora de contar as letras. A palavra panela, panela, eu vou ter 3 sílabas e 6 letras. Tenham cuidado na hora de vocês contarem o número de sílabas e o número de letras. As sílabas é o som que você fala e as letras você conta uma por uma. Então, família da letra P. Pá, pé, pi, pó, pu. Ok? Então, iremos ter aula agora de geografia. Iremos pegar o livro. Hoje, no conteúdo de geografia, iremos estudar diferentes tipos de atividades econômicas. O que são atividades econômicas? Atividades econômicas são atividades que as pessoas exercem. Vou dar um exemplo. Eu tenho atividade agropecuária, que envolve a agricultura e a pecuária. O que é a agricultura? É o cultivo de plantas, como o milho, a soja, a batata, a cenoura. Já a pecuária significa a criação de animais. A produção de alimentos, iremos também trabalhar problemas ambientais no solo e na água. Tudo isso envolve a agricultura e a pecuária. A gente tem pontos positivos e pontos negativos que envolvem essa atividade. Iremos estudar também a atividade industrial. O que é? Quais os problemas causados? Quais são os benefícios? Outra atividade que também iremos estudar hoje é a atividade extrativista, extração dos elementos da natureza. Abra um livro na página 158. Diferentes atividades econômicas. Aqui eu vou ter a plantação de feijão. Plantação de feijão está relacionado à agricultura. Criação de gado está ligado à pecuária. Indústria de cimento é uma atividade industrial. Extração de areia é uma extração extrativista. É uma atividade que você retira da natureza um elemento que você precisa. Na página 159, iremos começar a leitura. Atividade agropecuária. A agropecuária é um conjunto de atividades ligado ao cultivo de plantas. Agricultura é a criação de animais, que é a pecuária. Da agropecuária, obtemos alimentos e matérias-primas para a fabricação de produtos que utilizamos no dia a dia. O solo e a água são fundamentais para a atividade agropecuária que é desenvolvida no campo. No Brasil, o solo sofre com problemas como a queimada e o desmatamento de grandes áreas de floresta para a prática de agricultura e da criação de animais, principalmente de bois e vacas. O uso do agrotóxico nas plantações é outro problema que vem alterando o ambiente, pois provoca a contaminação do solo e da água. Aqui a gente está falando da atividade da agricultura e da pecuária. Vamos dar um exemplo bem claro. No Ceará, a gente tem um cultivo de várias espécies. A gente planta cenoura, a gente planta batata, a gente planta o tomate, o maracujá. Isso se refere à agricultura. Mas para que você tenha grandes extensões de terras com plantações, você vai precisar usar algum tipo de produto para combater as pragas da lavoura. Essas pragas, elas danificam o solo, é o que chamamos de agrotóxico. Os grandes produtores de alimento usam os agrotóxicos para destruir aquelas pragas que prejudicam a lavoura. Mas, ao mesmo tempo, ela não só prejudica a lavoura, ela prejudica o meio ambiente, porque aquilo ali vai para o solo e contamina o solo. É por isso que quando você comprar uma banana, antes de utilizar a banana, você deve lavar bem
a banana. Ou então colocar de molho, pode ser no vinagre ou pode ser na água sanitária. Geralmente 1 colher para 1 litro. Então, alguns produtores agora já têm uma consciência melhor. Eles já pensam no meio ambiente, em não poluir. Como assim, tia Adriana? Eles trabalham com adubo orgânico. O que é adubo orgânico? Adubo orgânico é quando você utiliza, às vezes, o cocô da vaca. Ele serve como adubo. Ele é misturado na areia e ele serve para ser colocado nas plantações para adubar. Outro processo muito importante é a compostagem. O que é a compostagem? Quando você produz restos de frutas e verduras, as cascas, as sementes, você coloca um balde grande. Esse balde ele tem que estar furado para a água poder escorrer. Você coloca a camada de areia, coloca resto de frutas e verduras, mais uma camada de areia. E assim vai alternando as camadas. Todos os dias você molha. O resto das frutas e verduras, elas vão se decompondo e você mistura na terra. Isso se chama adubo orgânico. Muitas pessoas já estão utilizando adubo orgânico nas plantações de alface, nas plantações de coentro, de cebolinha. Então, é uma forma de diminuir os efeitos negativos no meio ambiente. Outra coisa muito negativa que a gente vê na agricultura são as queimadas. Alguns produtores de alimento no interior, para limpar aquele terreno, eles queimam o solo. É um processo antigo, mas que danifica bastante o meio ambiente. Esse processo, quando você realiza a queimada, ele retira do solo os nutrientes que a planta iria necessitar. Então, é um processo que não deveria existir mais. Outro processo também é o desmatamento. O que é o desmatamento, tia? Você tem um grande espaço de mata virgem. Tipo, no interior, você vê aquele mato, aquilo ali se chama mata virgem. Então, você arranca tudo para plantar ou soja, ou batata, ou cenoura, não importa. Você destruiu aquilo ali e não replantou. Como assim? Você pode simplesmente, parte da propriedade, fazer plantações e outra você pode reflorestar. Por quê? Porque as plantas, elas são muito importantes para nós seres vivos. Já a pecuária, ela é de extrema importância, é a criação de animais. Para você ter em casa carne, ovos, você precisa ter a pecuária. Quem produz os ovos? São as galinhas. Então, você tem criação de galinhas. Se você tiver a criação de gado, você vai produzir a carne e o leite. Então, os animais são importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Através dos alimentos é que a gente utiliza no nosso dia a dia, que nutre as necessidades que precisamos. Só que a gente tem que verificar que os alimentos têm 3 origens. Origem animal, aqueles alimentos que vêm dos animais. Eu vou dar um exemplo. Quando produzimos a manteiga é de origem animal. A banha do porco, muito utilizado para fritar, ela vem do porco. A manteiga é produzida também através de um animal. Já o azeite, que é um produto muito consumido em nossas casas, ele vem de origem vegetal. O azeite de oliva, ele já está dizendo, oliva é uma espécie de uma planta muito produzida que a gente consegue retirar. É como óleo de cozinha, ele vem da soja. Então, a soja é uma planta, origem vegetal. A água e o sal são origem mineral. Eu vou dar um exemplo. Tia Adriana vai tomar o café da manhã dela. Ela vai utilizar o café, o açúcar, o pão e a manteiga e ovos.
Ovos vem de origem animal. Por quê? Vem da galinha. O café vem de origem vegetal. É uma planta. O açúcar vem da cana-de-açúcar. É origem vegetal. A água que você utilizou para fazer aquele café, origem mineral. E o pão vem do trigo. Então, temos 3 origens. Origem animal, que vem dos animais, origem vegetal, que vem dos vegetais, e origem mineral. Continuando nossa leitura, iremos virar a página para a página 160. Atividade industrial é uma atividade das indústrias, na qual você transforma a matéria-prima num produto. O azeite de oliva, a oliva era um produto vegetal, mas ele foi transformado no azeite. Quando ele é transformado, a atividade que foi praticada aqui foi a atividade industrial. Pegou a matéria-prima e transformou em um produto. É como o doce de goiaba. Se você for no mercantil, qual é a matéria-prima do doce de goiaba? É a goiaba. Mas você transformou em doce. Ela passou pela atividade industrial, por uma transformação. Atividade industrial é o processo que transforma matérias-primas em novos produtos por meio do trabalho humano e com o uso de máquinas. É uma atividade realizada em fábricas e indústrias, geralmente localizadas na cidade. A atividade industrial emprega muitos trabalhadores que, entre outras funções, operam a máquina. Há algum tempo, porém, as indústrias vêm utilizando os robôs de produção, substituindo o trabalho das pessoas. Nesse caso, é na produção de automóveis. Geralmente tem a ajuda do ser humano, mas atualmente no Japão são mais robôs. A atividade industrial, assim como a agropecuária, provoca alterações no ambiente e eles poluem o ar e das águas. Para que isso não ocorra, é necessário que o resíduo das indústrias sejam tratados ao serem despejados no ambiente. A água das indústrias, ela geralmente é jogada nos rios. Mas para essa água ser jogada, ela deve ser tratada. Por quê? Porque esta água está contaminada. Se ela for jogada diretamente na natureza, ela vai proibir o meio ambiente. É como a fumaça que sai das chaminés das fábricas. Ela polui o ar que respiramos. Na China e no Japão, se vocês, quando assistem televisão, vocês verificam que o ar de lá é tão poluído que algumas pessoas usam no dia a dia máscaras para se protegerem. Diferente da gente, que o consumo ainda é menor. Temos poluição do ar, da água e do solo? Temos. Hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado em preservar o meio ambiente. Atividade industrial é importante? Muito importante, porque os produtos que a atividade industrial é de extrema importância para a gente. Essa blusa aqui, ela é feita de algodão. O algodão veio de uma planta. Ela foi transformada em uma blusa. O copo que você toma água, o plástico foi transformado em copo como outros objetos. Então, mas através da atividade industrial. A gente tem que ter cuidado nessas grandes empresas em terem métodos de prevenção para que o nosso meio ambiente não seja tão prejudicado. Na página 161, iremos falar sobre atividade extrativista. Esse tipo de atividade a gente vê muito no Pará. Aí você pergunta, por que, tia Adriana, no Pará? Aqui no Ceará não tem? Tem. No Pará, a floresta amazônica, existem algumas pessoas que têm um trabalho que se chama seringueiros. O que é seringueiros? Eles extraem de uma planta o látex, que é um líquido que vai se transformar em outros objetos. Outra atividade extrativista é a pesca.
Eles vivem dos grandes rios amazônicos, vivem da pesca. O extrativismo consiste em extrair elementos da natureza, ou seja, que foram cultivados nem criados pelos seres humanos. Há 3 tipos de extrativismo: o vegetal, que ele é retirado das plantas, o animal, na qual você pesca, e o mineral, na qual você pode utilizar a pedra, a areia, através dos elementos que você retira da natureza. Então, como a gente estudou hoje, eu tenho 3 tipos de atividade econômica. Eu tenho a atividade agropecuária, que envolve a agricultura e a pecuária. O que é a agricultura? A agricultura é o cultivo de plantas. A agropecuária é a criação de animais. Temos a atividade industrial, que é uma atividade de extrema importância para os seres vivos. Por quê? Pega a matéria-prima e transforma em algum objeto, alguma coisa que você necessita. E tem a extração dos elementos da natureza, que chamamos atividade extrativista. O que é atividade extrativista? Quando você vai para o mar, você vai pescar, você está realizando atividade extrativista. Você está tirando da natureza o peixe que você vai alimentar várias pessoas. Quando você vai no interior e tira vários cocos, os coqueiros, você está praticando uma atividade extrativista. Você está tirando o coco que vem da natureza para vender, para produzir outros tipos de alimentos. Então, temos 3 tipos de atividades: atividade extrativista, atividade industrial e atividade agropecuária. Leiam com calma as páginas que a tia colocou hoje na agenda e através dela vocês irão responder as questões no caderno que a tia Adriana passou. Que vocês tenham um bom dia e um bom estudo.